Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos dar início à semana 4 do PET. Montei um exemplo aqui para atividade 1 bem parecida com a atividade que a gente tem no PET, ok? Mas eu quero que antes de vocês verem o vídeo, vocês tentem fazer a atividade com o que você estudou no PET, tá bom? Seguinte, seja R a reta que passa pelos pontos A, menos 2 e 4 e B, 5 e 7, encontre a equação reduzida y igual a x mais b. Existem várias formas da gente fazer esse processo, ok? Só que a PET, ela deu ênfase a gente descobrir o coeficiente angular, tá bom? O A. Então vamos usar essa forma, que é o ΔY dividido pelo ΔX, ou seja, é a variação de y dividido pela variação de x. Então a gente pode pensar que é o y de b menos y de a dividido pelo x de b menos o x de a. Daqui a gente vai ter o y de b, 7, menos y de a, 4, ok? Dividido por x de b, 5, menos x de a, menos 2. Então, a gente vai ter 7 menos 4, 3, e 5 menos 2 é 5 mais 2. Então, 3 sétimos. Esse é o coeficiente angular da nossa reta, tá bom? Então, a gente vai substituir aqui para descobrir o valor do b, já que a gente já sabe o a. Então, a gente tem que y é igual a ax mais b, certo? A gente tem dois pontos que a gente pode usar aqui para fazer isso. Já que o a tem um ponto negativo, o menos 2, eu vou usar o ponto b, tá? Onde o y é 7, o a eu descobri que é 3 sétimos, vezes o x, que é 5, mais o b. Agora basta a gente resolver essa equação. Bom, 5 vezes 3 é 15 sobre 7. Então, eu vou ter que 7 é igual a 15 sétimos mais b. Certo? Continuando. Esse 7, esse 15 sétimos vai vir para o primeiro membro, vai vir para a esquerda. Então, eu já vou fazer uma coisa. Tá vendo esse 7 aqui? Eu vou escrever ele sendo 49 dividido por 7. Por quê? Quanto é 49 dividido por 7? É esse 7 aqui, tá bom? Mas agora vai chegar esse menos 15 sétimos. E aí eu já tenho os denominadores iguais, ok? É igual a B. Se você se confundiu em alguma coisa aqui, volte o vídeo, tá bom? E perceba que o 7 e o 49 dividido por 7... eles têm o mesmo valor, eu só mudei a cara, tá bom? Mudei a forma de escrever o 7, para facilitar essa subtração. Bom, 49 menos 15 é 34. O 7 a gente conserva. Então, B é igual a 34 sétimos. Certo? A partir do momento que a gente tem A e B, a gente tem a resposta. Y é igual a, que é 3 sétimos, vezes x, mais b, que é 34 sétimos, ok? Provavelmente, a do PET não vai dar frações, tá? Mas o processo é o mesmo. E lembrando que existem várias formas da gente pegar dois pontos e chegar na forma reduzida, tá bom? Agora a letra B pede o seguinte: encontre as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Bom, parece ser difícil, mas é bem tranquilo. A gente tem o eixo x e o eixo y. Eixo das abscissas é o eixo x e o eixo das ordenadas, ok? Essa reta, não essa reta, mas uma reta, ela passa aqui, ó, certo? Ela corta o eixo x
em algum momento, a não ser que ela seja paralela ao eixo x, que não é o caso aqui, tá bom? Então, eu quero saber as coordenadas desse ponto, olha lá, quando a reta intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo x. Isso é bem fácil se a gente tiver essa informação. Todos os pontos que a gente tem sobre o eixo x, o eixo das abscissas, eles têm uma característica, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Qual é a coordenada desse ponto? Menos 1 e 0. Desse ponto, menos 2 e 0. Desse ponto, menos 3 e 0. Desse ponto, menos 4 e 0. Ou seja, todos os pontos que estão em cima, estão sobre o eixo x, eles têm a ordenada igual a 0. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a nossa equação da reta, que é y igual a 3 sétimos de x mais 34 sétimos, e vai fazer o y ser zero, tá bom? Porque aí a gente vai achar o x que está sobre... a gente vai encontrar o x na posição que está cortando o eixo das abscissas, ok? E isso é a raiz, né? A gente está achando a raiz dessa reta. Então, fica y igual a zero, que é igual a 3 sétimos de x mais 34 sétimos. Bom, para começar, eu vou pegar esse 34 sétimos e passar para a esquerda. Ele vem negativo, que é igual a 3 sétimos de x. Agora, esse 3 sétimos aqui é o seguinte: esse 3 está multiplicando x e esse 7 está dividindo x. Então, eu vou mandar a fração inversa multiplicando isso daqui, tá bom? É mais ou menos isso aqui, ó. Menos 34 sétimos vezes o 7 que estava dividindo x passa multiplicando, e o 3 que está multiplicando x passa dividindo. Isso tudo é igual a x. Aqui é uma multiplicação de frações. Eu multiplicaria numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas, olha aqui, eu consigo simplificar. Eu tenho um 7 multiplicando e um 7 dividindo. 7 dividido por 7 dá 1. E multiplicar por esse 1 depois não vai fazer nenhuma diferença. Então, eu tenho menos 34 terços, que é igual a x. Ou seja, x é igual a menos 34 terços, certo? Essa é a nossa resposta. Não, na verdade não é a nossa resposta, porque ele pergunta as coordenadas, né? Então, a solução é menos 34 terços e 0. Essa é a solução. Esse é o ponto que a nossa reta, que passa pelo ponto menos 2 e 4 e 5 e 7, ela corta o eixo das abscissas. É a nossa raiz, né? Ele não falou raiz aqui, mas é isso que a gente fez. Tá bom? Pessoal, esse foi o exercício 1, espero ter ajudado. Bons estudos. Tchau, tchau.